Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos de volta para a nossa 10ª edição dessa primeira temporada. Hoje vamos começar a conversar sobre os números reais. E por que eu digo começar? Veja bem, dentro do campo dos reais, digamos assim, eu tenho uma sorte de aplicações, ferramentas e links que eu posso fazer com distintas áreas da matemática. Uma delas, inclusive, é muito pertinente. O caso, no entanto, é que se eu apresentar tudo isso em um único vídeo, estaríamos falando de um vídeo muito longo e talvez até um pouco enfadonho. Desse modo, eu optei por separar essa conversa dos números reais em pelo menos aí três vídeos distintos, beleza? Bom, então hoje a gente vai começar com uma mera apresentação. E um primeiro disclaimer aí, nessa conversa é que vocês vão continuar ouvindo aí os barulhinhos, desses passarinhos que tão elegantemente vivem aqui perto da minha janela. Queridos, então sem mais delongas, o que a gente vai entender como os números reais, digamos assim? Primeiro de tudo, a gente vai fazer uma breve revisão. Vide, o primeiro conjunto que a gente de fato estudou, conjunto numérico, foi o conjunto dos números naturais. Depois, a gente começou a aumentar um pouquinho mais o rigor dos números que a gente iria dispor, com o conceito de simetria. E aí a gente falou dos números inteiros, digamos assim. Nas nossas duas últimas conversas, apresentamos dois distintos conjuntos que de certo são muito importantes. O primeiro seria o conjunto dos números racionais, que era basicamente formado por uma fração de inteiros, onde o numerador era um inteiro e o denominador era um inteiro. Por exemplo, 1 dividido para 2, que seria o meio. Logo, meio é um racional. Por quê? Porque o numerador é 1 e o denominador é 2, ou seja, são dois inteiros. Na aula passada, a gente discorreu um pouco sobre os irracionais. Os irracionais, veja bem, a gente optamos por apresentar eles justamente em relação a um contraste com os racionais. Porque, vide, quando você tem uma fração de inteiros, você pode ter o resultado como sendo uma divisão exata, ou uma divisão que é infinita e, no entanto, você tem um período. O que seria um período? Por exemplo, o número 0,33333 e indefinidamente isso. Estamos falando de uma dízima periódica de período 3, ou seja, algo que se repete na parte decimal desse número. Agora, quando a gente foi falar dos irracionais, a gente viu números que a parte decimal elas também não tem fim, ou seja, continuam indefinidamente, e no entanto não existe um período que vá fazer com que a gente enxergue ali uma dízima periódica. Um bom exemplo disso, por exemplo, ficou redundante, perdão, seria o número π, que a gente discorreu aí na semana passada, ou o número raiz de 2, ou ainda, por exemplo, o número e. Bom, portanto, como que a gente vai agora falar dos números reais? Observe que nas duas últimas conversas eu frisei muito a importância da gente separar o que é racional e o que é irracional. E num cunho teoricamente filosófico isso faz muito sentido, até para algumas provas de matemática, sinceramente, que são interessantíssimas. Agora, do ponto de vista de trabalho, que a gente vai ter com a matemática de uma maneira geral, sobretudo para quando a gente for estudar as funções reais, torna-se necessário um conjunto que englobe todas essas possibilidades. E esse vai ser o conjunto dos números reais. Fica combinado, então, que o conjunto dos números reais vai ser o conjunto formado pela união entre os racionais e os irracionais. Numa simbologia mais elegante, numa simbologia matemática, a gente diz que racionais, união e irracionais, a gente tem o conjunto dos reais. Observe, porém, que digamos assim, dessa igualdade, a gente pode tirar algumas conclusões. Por exemplo, ora, se os reais vai ser a união dos racionais com os irracionais, significa que os racionais fazem parte, o conjunto dos racionais faz parte dos reais. Da mesma forma que o conjunto dos irracionais faz parte também dos reais. Note, no entanto, que se os racionais faz parte dos reais, e teoricamente, a gente sabe que os inteiros fazem parte dos racionais, e ainda, dentro dos inteiros, a gente tem que os naturais fazem parte dos inteiros, então, por transitividade, você também pode assumir que tanto os naturais quanto
os inteiros fazem parte dos reais, por transitividade. Em outras palavras, o que a gente está querendo dizer aqui com os números reais é: olha, os naturais, os inteiros, os racionais e os irracionais, tudo isso, todos esses conjuntos numéricos estão contidos nos reais, beleza? Ou seja, todos os conjuntos estudados até o momento. Ora, isso quer dizer que todos os números estão nos reais, gente? Observe que essa é uma discussão tanto quanto acalorada. Veja bem, muito provavelmente vocês que me assistem já devem ter topado com o caso de alguma discussão, por exemplo, olha, isso é verdade no campo dos reais, duas raízes reais, né, e por aí vai. Existe, no entanto, um outro conjunto numérico que tem uma sorte de aplicações absurdamente importantes, como, por exemplo, corrente elétrica, digamos, que a gente não estuda, né, eles meramente no campo dos reais, né? Existe um outro campo, né, um campo complexo, né, que são números que carregam uma parte que forma, digamos assim, um certo antagonismo aos reais. E a gente chama de números imaginários, números complexos, né? Justamente por conta disso, né, teoricamente, a gente não pode dizer que quando a gente chega nos números reais não existem mais nenhum outro conjunto numérico, tá? No entanto, para a gente aqui, sobretudo nessa primeira temporada, a gente não vai ver os números complexos. A gente cessa os conjuntos numéricos nos números reais e depois a gente vai partir para outra gama de conteúdos, tá? E a gente, se eu não me engano, eu vou encerrar essa primeira temporada basicamente com problemas, né? Então a gente deve ver aí números reais, equação, eu preciso, né, falar com vocês sobre equações, alguns outros assuntos vão ser revisados e a gente termina essa primeira temporada, tá bom? Números complexos aqui no canal a gente vai ver? Eventualmente sim, mas pelo menos nessa primeira sorte de conteúdo de vídeo eu vou parar, né, nos números reais, beleza? Agora, de todos os conjuntos que a gente estudou, gera uma certa dificuldade. Como que a gente representa isso? Quando a gente fala dos números reais, a maneira mais adequada de se fazer representações é o que a gente chama de representações na reta dos reais. Portanto, eu vou desenhar uma reta, né? E nessa reta, teoricamente, todos os números reais estão aqui. Como que a gente começa essa representação? Primeiro de tudo, a gente vai escolher um ponto dentro dessa reta, né? Um ponto pertencente a essa reta. E esse ponto eu vou chamar de O, fazendo alusão à origem, tá bom? A partir daí, eu vou marcar um outro ponto, tá? E vou estipular uma unidade de medida. Portanto, a unidade de medida aqui, né, vai ser a distância desse ponto O até esse ponto que eu já marquei como 1. Portanto, vide desse ponto a esse ponto, 1, uma unidade de medida. Isso significa que se a partir daqui eu começar a fazer marcações, né, congruentes, eu vou conseguir dizer que se aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3, aqui é 4, aqui é 5, aqui é 6, aqui é 7, e isso continua indefinidamente. Observe, portanto, que eu estou falando dos números naturais. E, portanto, já fica evidente como os naturais são dispersados ao longo dessa reta dos reais, beleza? Da mesma forma, se eu caminhar agora para a esquerda da minha origem, eu vou obtendo os números inteiros, né? Não que os outros não fossem inteiros, mas os inteiros negativos. Vide, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e por aí também vai. Observe, portanto, que esses dois conjuntos já aparecem nas retas, na reta dos reais com certa facilidade, tá? Um outro detalhe que eu acho importantíssimo comentar é que, além de reta dos reais, a gente também pode chamar isso de o eixo real, tá bom? Sobretudo quando a gente está lidando com problemas no plano cartesiano, a gente não fica usando a palavra reta x, a reta y, a gente começa a usar o eixo x e o eixo y, tá? Bom, agora como que eu faria para, de repente, representar uma fração? Por exemplo, vamos supor que agora eu quero representar quem está nessa marcação aqui. Repare que essa marcação, ela não é nem a origem, nem a marcação unitária, ou seja, algo que está entre os dois. Vide, a gente na realidade está atribuindo aqui dentro da nossa escala uma outra escala, né, que teoricamente é uma escala de metade, digamos assim. E observe, né, que é uma escala de metade porque eu dividi o segmento que ora era 1 em 2. Né? E observe que para eu caminhar da minha origem até a marcação, eu ando uma unidade. Desse modo, eu posso dizer que o número que está entre o 0 e o 1 é a fração 1 dividido para 2. Ou seja, é um número racional, porque o numerador é 1
e o denominador é 2, ou seja, 2 inteiros. Né? Observe que o mesmo pode ser feito se eu quiser descobrir agora a marcação entre o 1 e o 2. Vide que eu ainda estou naquela escala de metade, ou seja, o que antes era 1 agora eu dividi, né, em 2. Observe que para eu chegar nessa marcação, eu caminho 3 unidades de metade. Portanto, eu estou falando do 3 meios. E assim sucessivamente. Né? Observe, então, que na realidade, um outro detalhe sobre os racionais é que quando a gente pensa neles numa reta, é como se a gente atribuísse dentro da escala uma outra escala para você conseguir realizar, né, esses pormenores de chegar a um eventual número. Beleza? Agora, temos então nessa reta, né, os números naturais, os inteiros e agora os racionais. Os irracionais, por exemplo, eu posso dispô-los eles, né, em função da ordem de grandeza. Por exemplo, o raiz de 2 é 1,3 e por aí vai. O número e é 2,71 e por aí vai. E o número π é 3,14 e por aí vai. Ou seja, dentro dessa reta aqui, queridos, na realidade, temos todos os conjuntos numéricos que até então foram estudados. E algo ainda muito importante acontece. Vide, a reta é infinita, portanto qualquer número dos reais a gente vai conseguir alocar aqui. E, além disso, como ponto, a marcação nessa reta teoricamente é adimensional, se eu perguntar para vocês quantos números existem entre o 2 e o 3, a resposta é infinitos. Vide, depende do grau de rigor. 2,1, 2,01, 2,001, 2,0001 e por aí vai. Bom, por hoje é só, era isso que eu queria mostrar nessa nossa primeira conversa dos números reais, essa curta apresentação, digamos assim, e, sobretudo, representação na reta, que é muito importante. Se você gostou desse vídeo, por favor, curta o vídeo, compartilha com seus amigos e se inscreva no canal. Muito obrigado pela atenção até aqui e eu espero ver vocês de novo no 11º vídeo. Forte abraço!